Olá, queridos alunos do curso de Engenharia, bem-vindos a mais um semestre. Eu sou a professora Luana e vou estar trabalhando com vocês uma disciplina que é fundamental para a formação de engenheiros como vocês. Bom, gestão ambiental. O que a gente vai falar sobre gestão ambiental? A minha formação é na área de alimentos, eu atuo há bastante tempo na gestão, indústria de alimentos, o meu mestrado também foi na área de alimentos e, como toda indústria de alimentos, precisa da parte de gestão ambiental. Então, vocês devem estar pensando, mas por que eu, como acadêmico de engenharia, do curso de engenharia, eu preciso aprender essa disciplina, eu preciso ter esses conhecimentos de gestão ambiental. Por quê, pessoal? Bom, a gestão ambiental, ela é o futuro, ela está ligada à qualidade de vida. E vocês vão desenvolver projetos que devem estar embasados na legislação ambiental. E legislação ambiental é exatamente o tema da nossa aula de hoje, tá? Vocês vão observar que corresponde à primeira unidade do livro didático e aí a primeira unidade é aspectos da legislação ambiental. Vamos entender um pouco mais sobre os objetivos dessa nossa primeira aula. Acompanhem comigo no quadro. Bom, primeiro, nós vamos conhecer os conceitos de ecologia, meio ambiente e sustentabilidade. Nós vamos identificar os elementos da legislação ambiental. Vamos conhecer os selos ambientais e isso implica estudar a legislação ambiental. Então, por que nós vamos estudar as legislações? Porque a gente precisa saber o que é proibido. Também precisamos saber o que é obrigatório e quais são as consequências das ações erradas que, porventura, possam vir a acontecer. E tudo isso contempla o que chamamos de direito ambiental, certo? Ou seja, é muito importante que estudemos, que a gente tenha conhecimento dessas legislações, Todas as legislações estão ancoradas no direito ambiental e aí, no decorrer da nossa aula, a gente vai, então, conhecer um histórico do direito ambiental, a gente vai primeiro conhecer os conceitos, tá? Para entender melhor licenciamento ambiental, as licenças ambientais e os selos ambientais. Tudo isso nessa aula. No próximo encontro, a gente vai falar sobre perícia ambiental, auditoria ambiental, e aí a gente vai entender o procedimento, qual é a etapa de cada um desses processos, e depois a gente vai estudar qualidade ambiental, qualidade do ar, quais são os programas que têm como objetivo diminuir as emissões de poluentes, e por fim, na nossa última teleaula, a gente vai estudar tratamento de resíduos, qual é a política que fundamenta todos os parâmetros, todos os princípios, para resíduos sólidos. Então, é fundamental, eu espero que vocês contem comigo, com os tutores, é fundamental que vocês vão mandando as perguntas de vocês, tá? Essa aula é muito importante realmente, que vai ser a base para as demais, tudo bem? Então, vamos voltar ao nosso quadro, que a gente vai ver aqui algumas imagens de impactos ambientais negativos. O que é isso, professor? Alguns exemplos aqui nessas imagens, por exemplo, a emissão de poluentes atmosféricos, que pode ser proveniente de indústria, de veículos. Temos o desmatamento. Outro exemplo é o rompimento da barragem de Samarco, de Mariana. E depois, vejam, após esse acidente, os engenheiros aqui trabalhando duro para tentar reverter alguma situação, tentar recuperar algo da natureza que foi perdido. Bom, então por isso que a gente fala, gravem isso,
a gente sempre fala que a ação preventiva é muito importante. O projeto é muito importante. Para quê? Para prever possíveis acidentes, né? Então, existe a possibilidade de ter uma fissura lá naquela barragem? É função do engenheiro apontar aquele risco no projeto, né? É necessário fazer uma análise de risco ali durante a elaboração do projeto. Enfim, por isso é fundamental vocês estudarem essa disciplina e podem contar comigo nesse trabalho, certo? Então, conhecendo a atuação dos engenheiros dentro da gestão ambiental, agora vamos para alguns conceitos que são fundamentais para a aula de hoje. Vamos lá, vamos no nosso quadro. Meio ambiente, muitas vezes ele é confundido com o que contempla apenas a natureza. O que é correto afirmar sobre meio ambiente, né? Então, um conhecimento prévio equivocado é que é apenas o que é verde, apenas o que é a natureza. Mas não, o meio ambiente é muito mais que isso. O meio ambiente, ele é o ambiente onde nós vivemos, é um bem de interesse público. O que é sustentabilidade? Ela ajuda só no marketing das empresas? Não. Ela vem do latim sustentar, manter os recursos naturais. Nós vamos aprofundar mais esses temas adiante. São apenas conhecimentos prévios. Licenciamento ambiental. É o mesmo que licença ambiental, professora? Não, né? São bem diferentes. O licenciamento ambiental ele é um procedimento administrativo e a licença ambiental ela é um ato administrativo. Bom, nós vamos aprofundar esses assuntos durante a nossa aula, mas antes disso, nós vamos ver um vídeo que ele faz bastante crítica, chama História das Coisas, tá? Faz uma crítica grande aí quanto à origem, né? As indústrias, de tudo que nós consumimos, tá? E tá ligado ao autoconsumo, certo? Até mais! Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra,
51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto. O equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos. Mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100.000 químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa: os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim. Bom, então, esse vídeo, ele é um pedacinho só, tá? Da história das coisas. O vídeo inteiro, ele dá uns 30 minutos por aí, que eu posso disponibilizar o link dele completo para vocês. E o restante, né? Mas o que tem nele completo, professora? Bom, o restante é sobre mais uma crítica sobre o consumismo. Ela fala sobre o ciclo do trabalho. O que significa o ciclo do trabalho? Exatamente o consumismo. Então, a interferência da mídia, que nós chegamos em casa, somos influenciados pela mídia, desejamos o consumo, trabalhamos, depois voltamos à mídia, somos estimulados a consumir, consumimos, trabalhamos, mídia, trabalho, consumo. Esse ciclo é bem criticado pela autora desse vídeo e, enfim, destaca bem o papel das indústrias diante os impactos ambientais, né? O que pode ser feito para minimizar esses impactos ambientais? Que nós vimos que podemos observar nesse cenário atual de crises econômicas, políticas, financeiras, que cada vez mais tem uma preocupação com a área ambiental.
Então, por isso que nós precisamos ter o conhecimento completo dessa área. É isso que nós vamos fazer aqui. Bom, para iniciar o nosso trabalho, a gente precisa, como eu falei, de alguns conceitos, né? Então, o nosso livro, ele traz algumas situações da realidade profissional ou situação geradora de aprendizagem. O que é isso, professora? É uma contextualização. Quando vocês lerem lá na primeira unidade do livro, vocês vão ver um personagem chamado Josué. E aí o livro conta a história que ele foi contratado como estagiário para desenvolver algumas tarefas. E aí são as situações, problemas que o livro apresenta, né? Então, não confunda essa situação geradora de aprendizagem, que é a SGA, com SGA, que é a mesma sigla, né? Que é Sistema de Gestão Ambiental, tá? Então, essa SGA é uma historinha de Josué para vocês tentarem assimilar isso à realidade profissional. Então, por que é importante estudar a legislação ambiental e o que Josué vai ter que fazer nessa empresa de saneamento básico, né? Então, o primeiro desafio da unidade, vamos ver lá no quadro que eu vou mostrar para vocês direitinho. Bom, o primeiro desafio, o Josué ele vai precisar apresentar para a empresa alguns conceitos, né? Ecologia, o que é meio ambiente, o que é sustentabilidade e quais são as legislações da área ambiental. Bom, enfim, Josué ele vai precisar definir meio ambiente e aí, com a definição de meio ambiente, de ecologia e sustentabilidade, ele vai conseguir diferenciar esses três termos, vai apresentar para a empresa. Então, vamos ver o que lá na legislação é definido como meio ambiente. Voltando ao quadro. Lá no artigo 3º da Lei 6938, de 1981, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, tem a definição de meio ambiente, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas. O que significa tudo isso, professora? Bom, essa definição do ponto de vista legal é uma visão macro, né? Uma visão perfeita do meio ambiente. E o que significa? O meio ambiente, ele nada mais é do que tudo que está ao nosso redor, tudo que nos circunda. Bom, então, geralmente a gente tem aquela ideia de meio ambiente, o que é verde, né, contemplando apenas a natureza. Mas, se eu olhar aqui ao meu redor, eu vejo concreto, né, eu vejo parede, isso aqui não é o meio ambiente. Isso é, sim, um meio ambiente. E aí, tem a questão do meio ambiente. Se eu falo meio, é a mesma coisa do que ambiente, né, essas duas palavras. No meio que eu estou ou no ambiente que eu estou de trabalho significa a mesma coisa, então é redundante, né? E aí, alguns autores falam que meio ambiente é um pleonasmo. O que é pleonasmo? É uma figura de linguagem que tem repetição. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Eu não preciso dizer que eu subi, que é para cima, porque está subentendido. Bom, então, meio ambiente. Se eu falar ambiente, vai estar subentendido também. E aí, é tudo que nos circunda. Existe uma doutrina que classifica o meio ambiente em 4 tipos. Vamos verificar quais são esses tipos? Bom, existe primeiro o meio ambiente natural, ou chamado também de meio ambiente físico. O que significa?
é um meio ambiente que exatamente a gente estava falando, quando a gente pensa só na natureza, só no verde, né? Seria o natural ou físico. O cultural, o artificial e do trabalho. Vou explicar para vocês um por um. Então, o natural, se a gente pensar, imaginem uma cena bem bonita de uma ilha, tá? Com céu bem azul, umas gaivotas, um coqueiro. Então, esse cenário, ele é a natureza, certo? Então, o que a gente estava falando da ideia do meio ambiente relacionado só à natureza, ele é um dos tipos de meio ambiente, que é o natural ou físico. Então, é tudo que contempla os recursos naturais. Então, o ar correspondente ao céu, né? A água correspondente ao mar, certo? A fauna correspondente às gaivotas, a flora correspondente aos coqueiros. Então, esse é o físico ou natural, certo? E o cultural? O cultural, se a gente verificar lá num artigo da Constituição, lá da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai verificar que ele faz menção ao patrimônio cultural. Então, o que significa esse tipo de meio ambiente? Significa que a forma como o povo se expressa, a forma como o povo vive, ele também faz parte do meio ambiente. E qual que é o meio ambiente? É o meio ambiente cultural, tá? E o artificial? O artificial, ele contempla as edificações, né, os prédios, as ruas, toda a área urbana, as hidrelétricas. Então, por exemplo, de um meio ambiente natural, né, ou físico, pode surgir, por meio de construções humanas, um meio ambiente artificial. Entendido? Qual que é o último meio ambiente? É o meio ambiente de trabalho. Ele está relacionado às nossas atividades laborais. Então, onde nós desenvolvemos o nosso trabalho, ele é considerado meio ambiente do trabalho. Ele está relacionado à segurança, à saúde dos colaboradores, ou seja, à qualidade de vida, certo? Voltando lá no nosso quadro, nós temos a próxima definição, que é ecologia, diferenciando aqui agora de meio ambiente. Ele é um termo criado por um alemão lá em 1869, vejam que termo antigo, e ele descreveu no livro, tá, que ecologia é o estudo das relações de um organismo com seu ambiente inorgânico ou orgânico, em particular o estudo das relações com as plantas e animais com que convive. Ou seja, o meio ambiente é totalmente diferente de ecologia, né? Ecologia nada mais é do que o ramo da biologia que estuda essas interações, né? As interações tanto dos organismos entre si, dos seres vivos entre si, como dos seres vivos com a natureza. Por exemplo, tem alguns seres que utilizam a própria mata para proteger os filhotes, né? Os ovos já chocados, por exemplo, o jacaré do Pantanal pratica essa relação com a natureza. E a relação entre si é a própria relação de competição que eles têm entre as várias espécies, certo? Então, isso foi definido como ecologia. E o próximo termo fundamental, o próximo termo é sustentabilidade. Vamos ao quadro. Bom, sustentabilidade, segundo a Organização das Nações Unidas, no relatório de Brundtland, lá de 1987, o que esse documento chamado Relatório de Brundtland, também chamado de Nosso Futuro Comum, pode anotar aí, Nosso Futuro Comum, vocês já vão entender melhor. Ele fala que
O desenvolvimento sustentável, ele é aquele que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas necessidades e aspirações. Ou seja, no relatório de Brundtland, chamado Nosso Futuro Comum, desde aquela época, já começaram a falar de desenvolvimento sustentável. Bom, alguns autores, eles falam que desenvolvimento sustentável é igual a sustentabilidade, tá? Mas tem autores também que falam que são termos diferentes. Quando a gente entender sustentabilidade, a gente vai conseguir esclarecer isso. Por quê? Porque desenvolvimento sustentável, ele está falando aqui das gerações presentes, né? As ações das gerações presentes, atuais, elas devem agir pensando nas gerações futuras. Então, sempre a ideia de manter, de sustentar, né? O que já existe e até melhor para as próximas gerações. Bom, alguns autores, por exemplo, Leonardo Boff, o Chiara Vallotti, né, alguns autores mais atuais, eles criticam esse relatório de Brundtland, que define o desenvolvimento sustentável, por afirmar que é um conceito muito antropocêntrico. O que é isso, professora? Antropo, homem, cêntrico, centro. Então, o homem é o centro, e aí, quando fala somente em gerações, não está contemplando os outros seres vivos, né? Então, os biocentristas, eles estão em confronto com os antropocentristas, né? Então, são os seres vivos em sua totalidade que são importantes ou são apenas os homens, apenas o homem que é importante? Então, entra aí num certo confronto entre esses dois grupos, tá? Então, continuando, vamos falar mais de sustentabilidade no próximo quadro. Para entender melhor sobre sustentabilidade, é fundamental entender a Triple Bottom Line. O que é isso, professora? Vocês vão encontrar também como 3Ps. Por que 3Ps? Porque vem do inglês esses três aspectos. O econômico, que do inglês é o profit, que é lucro, tá? O social, que vem de pessoas, people, em inglês, e o aspecto ambiental, ou seja, planet, planeta. Então, o que significa isso? Para uma empresa ser sustentável, o que ela deve fazer? Ela deve considerar esses três aspectos. Ela deve ser socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta. Um exemplo para vocês que eu costumo dar é uma empresa que foi instalada estrategicamente aqui no Paraná. Por que estrategicamente, professora? Porque ela pensou no aspecto social, se instalando ali naquele bairro que tinha uma população carente ao redor, e com isso ela conseguiu a empregabilidade para esse pessoal, né, para a população. Então, além disso, ela diminui o uso de recurso natural constantemente nas suas operações e, consequentemente, ela está economizando. Primeiro aspecto, ela é viável economicamente, ela é socialmente justa e ela, no terceiro aspecto, é ambientalmente correta. Enfim, viram a diferença, né? As diferenças e as similaridades entre os dois termos? Por isso que eu digo que vocês podem encontrar autores que digam
afirmam que esses dois termos são iguais, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, mas também vão encontrar que eles são distintos, certo? Então, é fundamental entender isso até agora. Vamos ver no próximo quadro. Então, o que a Constituição Federal de 88, ela diz respeito ao meio ambiente. Lá no artigo 225, ela tem um capítulo, é a única instituição, a Constituição, desculpa, é a única Constituição que tem um capítulo que fala sobre o meio ambiente. E dentro desse capítulo tem o artigo 225, que é enorme, tem vários incisos, vários parágrafos, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem, corrijam no material de vocês, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, o que é importante ressaltar aqui? É importante ressaltar, pessoal, que a Constituição de 88, a Constituição Federal de 88, ela foi chamada de Constituição Verde. Podem anotar, Constituição Verde. Por quê, professora? Porque foi a primeira Constituição a ter um capítulo que fala sobre meio ambiente. E aí, dentro do artigo 225, vejam como ele trata o meio ambiente. Ele é um bem de uso comum do povo e a sadia qualidade de vida, é essencial a sadia qualidade de vida, ou seja, ele é um objeto essencial para conceder qualidade de vida às gerações atuais, às gerações futuras, né? Então, vejam aqui que é um aspecto muito importante a ser considerado dentro do artigo 225. Continuando lá no quadro. Aqui temos algumas das principais legislações. Já vimos a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 81. Temos a Lei de Crimes Ambientais, tá? Que lá nós temos quais são as penas, né? Quais são as multas. Temos a Lei de Recursos Hídricos, aqui vale ressaltar a Agência Nacional das Águas, que afirma que a água é um bem de domínio público e ela é limitada. O Código Florestal Brasileiro, onde nós temos lá as áreas de preservação permanente, né? E as unidades de conservação. Vou explicar para vocês melhor. O parcelamento do solo. Então, qual é a parcela do solo que pode ser utilizada para habitação? A exploração mineral, que fala que a extração de minérios sem licença, ela é passível de multa, né? E podendo gerar aí de 3 meses, por exemplo, a 3 anos de pena, mais a multa. E a lei de saneamento básico. Essa lei de saneamento básico, ela vai falar do quê? Vai falar de toda a necessidade de controle de pragas, de limpeza urbana, né, de saúde, segurança da população. Então, quando a gente fala lá de área, eu falei para vocês, área de preservação permanente, né? Eu posso construir num morro, por exemplo? Não, eu não posso. Eu preciso obedecer o declive, né, permitido pela legislação. Então, um declive maior que 45 graus não é permitido. Por exemplo, eu posso explorar uma área onde tem espécie ameaçada de extinção? Não, eu não posso. Então, é caracterizada como área de preservação permanente. E é uma unidade de conservação que está lá também no Código Florestal Brasileiro. A unidade de conservação, por exemplo, Fernando de Noronha,
que é caracterizada como pela sua beleza, né? Então, pela sua beleza, ela é considerada uma unidade de conservação. O próprio nome diz, né? Deve ser conservada pela sua beleza, certo? Bom, então agora é fundamental nós entendermos qual é a hierarquia das normas. Nós falamos sobre as constituições, a Constituição Federal de 88, e onde que ela está lá naquela hierarquia? Vamos verificar no quadro? Ela é a primeira, ela está lá no topo. Então, a Constituição Federal e as suas emendas, ela que rege as demais normas. Depois nós temos as leis e, por fim, os decretos, as resoluções, os atos administrativos e os contratos. Bom, a gente precisa entender direito e depois entender direito ambiental. O que é direito, professor? É um conjunto de normas. Daí surge o direito ambiental, que é uma disciplina do direito que atua na esfera preventiva, reparatória e repressiva. É aquilo que eu estava falando para vocês. A gente precisa agir preventivamente, senão tem uma reparação a ser realizada e existe as penas, as multas para essas consequências inadequadas, né? Para esses atos inadequados. E aí surge o direito internacional, que é onde vários países se reúnem diante das preocupações ambientais. E aí, a partir do direito internacional, surge a tutela internacional. Então, os vários países preocupados, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, né, preocupados com a situação ambiental, né, com os vários impactos ambientais negativos, eles se reúnem e firmam alguns documentos, né, fazem alguns contratos, acordos, e aí eles conseguem definir metas para minimizar esses impactos ambientais. Então, isso é o que chamamos de direito internacional, e a tutela internacional é esse conjunto de documentos firmados, tá? Agora, vamos ao quadro que eu vou mostrar para vocês algumas questões a serem analisadas. Primeira delas é como foi tratada a questão do meio ambiente nas legislações antigas no contexto brasileiro, né? Será que a questão do meio ambiente ela foi tratada nas outras constituições? Eu falei para vocês da Constituição de 88, mas será que tinha mais antigo? Será que tinha nas legislações mais antigas? O meio ambiente ele era tratado em leis ou em acordos ou tratados? Essa reunião de vários países, né? Eles faziam por meio de... Eles estabeleciam leis ou apenas acordos? E qual a diferença, na sua opinião? Pense um pouco, pessoal. Você pense um pouco. O que seria mais efetivo? Fazer uma legislação, né? Definir aquilo numa norma ou num acordo com um plano de ação, né? O que é mais efetivo? Então, eu vou dar um intervalo agora, vocês reflitam, pode ir mandando dúvidas e eu retorno em seguida. Até mais.
Bom, então começamos a falar do direito ambiental, que ele visa garantir a continuidade dos recursos naturais, né? E aí eu deixei uma questão para vocês. Como que os países, diante a preocupação ambiental, eles lidavam com essas questões? Eles firmavam documentos, sim, pela tutela internacional, mas isso era em leis, era em acordos? Bom, eu vou passar um breve histórico para vocês do direito ambiental e aí vocês vão observar que eram acordos firmados entre os países, certo? Então, vamos ao quadro. As constituições antigas, elas falavam, sim, sobre meio ambiente, mas o grande marco aqui foi em 1972, quando a Organização das Nações Unidas, ela reuniu 113 países, tá? E ficou conhecida como Declaração de Estocolmo, e a criação do Programa das Nações Unidas no Meio Ambiente, certo? Depois dessa reunião, teve, lá em 81, teve a lei, né, a criação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós já falamos dela. Fazendo uma pausa aqui para explicar essa reunião para vocês, né, o que originou a Declaração de Estocolmo, foi o seguinte: os países desenvolvidos, preocupados com os impactos ambientais da Segunda Guerra Mundial, eles quiseram, né, eles estavam numa linha preservacionista. Então, eles queriam fazer algo para preservar o meio ambiente, né? Então, eles se reuniram com os países em desenvolvimento, que o próprio nome diz, né? Eles querem se desenvolver, e aí esses dois grupos de países entraram num confronto. De um lado, os países querendo preservação, e do outro lado, eles queriam crescer economicamente, né? Os países em desenvolvimento, eles queriam melhorar a economia do país, precisavam produzir mais, só que eles precisavam pensar na natureza. Bom, então foi firmado essa declaração com alguns princípios, tá? Para preservar o meio ambiente. Então, entraram em confronto e aí definiram essas metas para preservação ambiental. Então, aí é um grande desafio, né? Entrar nesse equilíbrio, ter a harmonia. Então, todos têm direito, sim, de se desenvolver, de crescer economicamente. Mas, por outro lado, todos têm o dever, né, de preservar o meio ambiente. Então, é exatamente isso que o direito ambiental ele expõe, né? Existe essa necessidade dessa harmonia, né? Nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. Continuando lá no histórico, no quadro, depois teve a criação, lá em 1983, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Bom, vejam aqui, a preocupação foi cada vez maior, o que recomendou, né, a preocupação com o desenvolvimento sustentável, a preocupação com as futuras gerações, que nós já vimos também. Depois do relatório de Brundtland, falando de desenvolvimento sustentável, da necessidade de preservar o meio ambiente para as futuras gerações, houve a Constituição de 88, Constituição Verde, falando sobre o meio ambiente em um capítulo, né? Lá no artigo 225. Posteriormente, a Rio 92, no Rio de Janeiro, ou também chamada Eco 92,
ela previu a Agenda 21. O que é a Agenda 21? É um plano de ação, tá? Com metas de redução de impactos ambientais negativos. Começou também uma preocupação social, né? E um plano, então, com várias metas, entre vários países. Depois, diante a preocupação do efeito estufa, em 1997, firmou-se o Protocolo de Quioto, né? Alguns países preocupados com a alta emissão de poluentes atmosféricos, né, e o aquecimento global. Então, houve o Protocolo de Quioto. Posteriormente, para firmar o que foi proposto na Agenda 21, houve o Rio+10 e também para reafirmar os líderes que participaram da Rio92, houve a Rio+20. E aí, tem várias críticas referente a esses acordos, principalmente ao último, ao Rio+20. Por quê? Porque tiveram várias prorrogações dessas metas estabelecidas na Agenda 21, né? Então, por que será que teve essa prorrogação? Devido à crise econômica, alguns países não conseguiram reduzir as suas metas de emissão de poluentes, né? Até mesmo no Protocolo de Quioto, alguns países não assinaram, né? E aí, serve aqui para a gente de também reflexão, para entender por que foi prorrogado, por que diante essa situação, é um desafio realmente, aquilo que eu falei para vocês, é um desafio harmonizar, né, o crescimento econômico com a manutenção dos recursos naturais, né? Garantir a continuidade dos recursos naturais, ou seja, a água, o ar, a fauna, a flora. Então, é muito importante nos atentarmos a isso durante esse histórico do direito ambiental. Enfim, finalizando aqui essa parte, agora a gente vai falar um pouco sobre o CONAMA, tá? O CONAMA, ele tem várias legislações, né? E aí a gente vai falar de licenciamento ambiental e licença ambiental. Acompanhem comigo no quadro. Lembra que eu falei para vocês daquela situação lá do livro, né? Que tem uma empresa, que tem o Josué, que trabalha numa empresa de saneamento básico. E aí, essa empresa, ela precisa consultar os documentos do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, né? E o Josué, que é o personagem lá do livro que eu expliquei para vocês, ele vai verificar como que essa empresa ela vai atender às exigências administrativas, né? Como que vai atender às exigências legais das resoluções do CONAMA, que estão inseridas, veja só, na Política Nacional do Meio Ambiente. Não é lei do meio ambiente, tá, pessoal? É Política Nacional do Meio Ambiente. E isso implica em quê, né? Em definir o que é licenciamento e as licenças ambientais e os seus tipos. Quais são os tipos de licença, certo? Então, licenciamento, nós já vimos que é diferente de licença ambiental, né? Licenciamento é um procedimento administrativo e a licença é o ato administrativo, né? Quando eu faço todo o procedimento de análise de impacto ambiental, né? De estudo de impacto ambiental, aí sim é concedida a outorga, que é a licença. E aí temos 3 tipos de licença. Ah, sim, eu tenho a licença, né? Eu, como empresa, eu tenho a licença, mas qual licença? Só que antes de explicarmos melhor, de verificarmos melhor o que é
e quais são essas etapas, a gente precisa entender o que é impacto ambiental, que a gente vem falando aqui a cada slide praticamente da nossa aula, né? Impacto ambiental, eu mostrei para vocês o negativo, e aí a gente vai ver agora lá no quadro o positivo. Vamos lá. O positivo, por exemplo, aqui nós estamos vendo a utilização de energia eólica, o reflorestamento, são impactos causados ao meio ambiente natural ou físico, como nós já aprendemos, positivamente, certo? Então, vai gerar um ganho aí para o meio ambiente. E o negativo? O negativo é quando eu tenho desmatamento, é quando eu tenho emissão de poluentes, né? Eu estou retirando recursos naturais, não estou agindo em prol do meio ambiente. Bom, e aí vamos definir então licenciamento e licença ambiental conforme o artigo 1º lá da resolução do CONAMA 237 de 97, o licenciamento ambiental, ele é um procedimento administrativo feito por um órgão ambiental competente frente à possibilidade de danos ambientais a partir de um empreendimento e ou atividades que utilizam e ou exploram recursos ambientais. E o que é licença ambiental? É o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente ele estabelece as condições que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais. Ou seja, primeiro, é definido o órgão ambiental competente, né? Depois tem toda uma análise do empreendimento potencialmente poluidor. Aí tem lá o resultado, né? Se é concedida ou não a licença, é deferido ou é indeferido, né? E depois alguns esclarecimentos por parte do órgão competente, do órgão ambiental competente. Então, o licenciamento ele é um procedimento administrativo e as licenças são as outorgas, tá? Frente a essas atividades, né? Empresas que precisam, então, operar, mas tem um alto risco, né? Tem um risco. O que é feito primeiro uma análise, o que essa empresa vai gerar de emissão, né, de poluentes, o que essa empresa vai gerar de resíduos, o que ela vai comprometer na natureza. Então, é feito toda essa análise, e aí você pode anotar no seu material, EIA, né, é Estudo de Impacto Ambiental, que ele vem antes lá do licenciamento. Então, uma equipe de especialistas, tá, da área ambiental vão analisar aquele projeto, vão verificar se é viável aquele empreendimento, vão verificar qual é o potencial daquele empreendimento frente ao meio ambiente, e aí esse grupo de especialistas vai fazer o que a gente chama de relatório de impacto ambiental. Podem anotar aí, RIMA. Tá? Relatório de impacto ambiental. Então, gerando esse relatório, vai ser feito todo o procedimento de licenciamento, então. Tá? Continuando no nosso quadro, o licenciamento, então, ele é o conjunto de etapas objetivando a licença ambiental, e a licença é a outorga concedida, como eu falei para vocês. Então, aqui, segundo um outro autor e não segundo a legislação, mas vejam que é praticamente igual, né? Está mais sintetizado aqui nessa definição. Então, quais são os órgãos competentes para as licenças? Pode ser um órgão federal, estadual ou municipal. Quando que o órgão
federal, o órgão competente federal, ele vai licenciar. Aqui, por exemplo, nós podemos citar o IBAMA. Então, quando que o IBAMA, ele vai licenciar? Ele vai licenciar com atividades, quando a atividade ela for envolver alto risco, por exemplo, atividades que envolvem energia nuclear, certo? E contemplam aí todo o país. Quando a atividade contemplar apenas o Estado, por exemplo, aqui no Paraná, o órgão ambiental competente é o Instituto Ambiental do Paraná, né, o IAP. Então, quando que o Instituto Ambiental Estadual ele vai licenciar? Ele vai licenciar quando a atividade contemplar 1 ou 2 estados, né? Então, não contempla todo o país, só alguns estados. E aí, quando o órgão competente ambiental, ele vai licenciar, quando o município vai licenciar. O município licencia quando aquela atividade contempla apenas aquele município, tudo bem? Então, vejam a diferença. Então, é pela dimensão ali do risco ambiental que aí nós temos os órgãos competentes, certo? Então, entendido essa parte de licenciamento ambiental, vamos entender agora as licenças. Voltando ao quadro. A primeira licença é a licença prévia, né? Então, primeiro, né, vejam, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos o estudo de impacto ambiental com geração do RIMA, né, o relatório de impacto ambiental. E a primeira licença ambiental, qual que é? Então, vejam que é uma etapa, são etapas de licença, certo? A primeira licença, ela vai aprovar o projeto. Ela não vai permitir o início das obras, tá? Ela não vai autorizar o início das obras. Quem vai autorizar é a próxima licença, depois de estar tudo resolvido com o órgão ambiental competente na licença prévia. Tem que estar tudo esclarecido. Então, a licença de instalação, ela vai autorizar o início das obras. Por fim, a última licença é a licença de operação, que vai autorizar, então, as operações, vai autorizar o início, né? Aqui que a empresa vai começar a colocar a mão na massa, vai startar seus equipamentos, vai começar a produção propriamente dita, certo? Então, vejam que é uma etapa, né? Uma após a outra, uma sequência de etapas que devem ser cumpridas. O estabelecimento fala, eu tenho a licença, mas qual licença? Você tem a primeira, que é a prévia? Você está na segunda, que é de instalação? Ou você já tem a última, que é de operação, né? Então, finalizada essa parte de licenciamento ambiental, entenderam os 3 tipos de licença. Vamos entender agora, então, quais são as outras legislações do CONAMA, né? Porque tem a 237, que fala de licenciamento, define licenciamento, define licença ambiental, mas temos outras também, né? Então, voltando ao quadro, a 237 nós já vimos sobre licenciamento ambiental e tem também a número 1 de 86, que estabelece definições, responsabilidades, critérios e diretrizes gerais para o uso e implementação da avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam aqui que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela propõe essa análise de impacto ambiental. E aí, se vocês verificarem lá no artigo 19 da Política Nacional do Meio Ambiente, da 237 do CONAMA, vocês vão ver que não existe licença, não existe direito adquirido. O que significa isso? Então, vocês devem estar se perguntando, alguma empresa, ela
ela tem a possibilidade de perder essa licença? Então, foi concedida lá todas as licenças, passou por todo o procedimento de licenciamento ambiental. Ela pode perder essa licença? Ela pode sim. Se for feito novamente uma análise de impacto ambiental, se for feito um novo estudo de impacto ambiental e aí for detectado algum problema, ela pode sim perder, certo? E aí começa do zero, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tudo bem? Finalizando então aqui as resoluções do CONAMA, a gente vai falar sobre selo ambiental. Então, é muito importante a gente entender sobre selo ambiental, porque está relacionado ao nosso consumo. Nós, como consumidores, né, vamos sempre ver o nosso lado como consumidor e o nosso lado como profissional, que podemos estar numa empresa ali, onde a empresa precisa de uma certificação, né, para adquirir mais um selo ambiental. A empresa quer crescer, precisa minimizar os impactos ambientais, precisa dar essa continuidade, né, garantir essa continuidade dos recursos naturais, precisa ter ações sustentáveis, precisa diminuir o uso de energia, né, melhorar a qualidade do ar. Então, o que é fundamental, né, para a gente entender todo esse processo? Voltando lá para o quadro, lembra que eu falei para vocês da empresa, né, do livro, a contextualização que o livro propõe, do nosso personagem dessa unidade, que é o Josué. E aí ele precisa apresentar para a empresa qual é o processo de certificação, como que funciona a certificação, porque a empresa ela quer mais um selo ambiental, né? E aí, quais são as normas que devem ser consideradas nesse processo de certificação? E aí, quais são os selos existentes? Bom, primeiro vamos entender alguns conceitos. O primeiro, a gente está falando aqui o tempo todo na nossa aula de gestão ambiental, concluindo o que é gestão ambiental, né? Gestão ambiental é um conjunto de procedimentos que envolve planejamento, direção. Eu preciso monitorar o que eu planejei para checar se o que eu planejei, o que está no meu projeto, ele está sendo conforme ou não conforme, né, o que foi planejado. Eu preciso alocar recursos e eu preciso controlar. Então, definindo aqui, concluindo gestão ambiental. E aí, o sistema de gestão ambiental, ele contempla o quê? A certificação, comprovando atendimento a um padrão estabelecido, né, em uma norma. E a norma ISO, o que significa ISO? É a Organização Internacional para Padronização. Então, o sistema de gestão ambiental contempla certificação e a norma ISO. E a rotulagem ambiental, o que significa? A atribuição de um selo ou um rótulo, certo? Então, para que serve a rotulagem ambiental, né? Muitas vezes nós vimos vários selos nas embalagens e aí o que compõe a rotulagem ambiental, a gente vai ver que são 3 tipos de selos. Por que serve esses selos? Para romper barreiras, para quebrar as barreiras comerciais. Então, um produto, por exemplo, que eu produzo aqui no Brasil, um cliente que quer comprar esse produto lá na China, se ele vê aquele rótulo, ele vai saber que o processo daquele produto ele foi conforme tal norma, né? Porque para ter um selo eu preciso obedecer tal norma. Então, é isso que a gente vai verificar agora. Qual tipo de selo e qual tipo de norma? Vamos lá. Vamos lá ao quadro. Quem que promove a rotulagem ambiental? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Gravem bem isso.
Existem 3 tipos de selos, tá? O primeiro tipo é o tipo 1, que está lá nas normas da BNT, que é a NBR ISO 14024. E o tipo 1 é o selo verde. É o selo adquirido por meio de uma certificação por entidade independente, ou uma certificação também chamada de terceira parte. Por exemplo, temos o símbolo aqui Procel, que fala o nível de energia, né, dos eletrodomésticos. Temos o símbolo o selo do IBD, que é o Instituto Biodinâmico para café orgânico. Temos o FSC, por exemplo, a Faber-Castell que utiliza, né? Ou empresas que utilizam madeira em seu processo. E aí, vários selos desses tipos que compõem, então, o tipo 1. O próximo selo é o selo tipo 2, que está dentro da NBR ISO 14021. São as autodeclarações. O que significa isso? O próprio fabricante ele vai declarar lá na embalagem se o produto dele ele é livre de clorofluorocarboneto, se ele é reciclado ou não. Por exemplo, aqui o amigo do meio ambiente é uma autodeclaração, né? O próximo selo é o tipo 3, que está lá na BNT, na NBR ISO 14025. Aqui tem que ter um detalhamento de eventuais impactos ambientais de cada um dos elementos utilizados no processo produtivo. Por exemplo, o alumínio reciclável, o plástico longa-vida, né? Por exemplo, refrigerantes, né? Na garrafa PET aí que encontramos em vários tipos de produto. Então, quando que começou essa preocupação com a rotulagem ambiental? Lá nos anos 40 tinha a preocupação com os agrotóxicos, os primeiros selos, né? Os raticidas. Então, teve esse histórico. Lá nos anos 80, as empresas começaram a colocar isso para os consumidores. E aí surge um termo que nós conhecemos como greenwashing. O que significa isso? É a maquiagem verde, né? Então, é um meio que algumas empresas utilizam para se destacar, mas que são rótulos falsamente declarados, né? A empresa, principalmente vocês viram agora no tipo 2, né, que são as autodeclarações. Então, temos que nos atentar, precisamos conhecer, nós como consumidores, é importante que temos conhecimento sobre esses rótulos para verificar o que é correto, o que não é, né? Esse rótulo é válido, esse selo é válido ou esse selo não é válido. Então, essa prática greenwashing, infelizmente, ocorre. Bom, infelizmente ocorre nos dias de hoje, né? Então, esses selos servem para quebrar barreira. Vamos verificar agora exemplos de algumas empresas que praticam ações sustentáveis. Vamos lá no quadro. A Fiat Automóveis, pessoal, ela tem um programa bem legal de gestão ambiental. Ela é a primeira fábrica de automóveis leves e de passeio do país a conquistar a ISO 14001. Veja, quebrando barreiras comerciais, o produto sendo aceito, né, em todo o mundo. Ela registra a queda contínua dos indicadores de geração de resíduos, consumo de água, de energia, por veículo produzido. E aí tem aqui uns indicadores de consumo de energia, que ela teve uma redução, teve redução do consumo de água, teve redução da geração de resíduos. Vejam que bacana, que ela consegue mensurar, ela consegue controlar, né? Ela consegue, por meio de indicadores, verificar o que ela teve de ganho, considerando o
os impactos ambientais positivos, né? E aqui a Biostratos Cosmetic é uma empresa de cosmético e aí tem uma política ambiental. Vocês já viram em alguma empresa um quadrinho lá na recepção sobre política da qualidade, política ambiental da empresa? Eles primam muito por isso. Primeiro lugar, atender a legislação, mas não só isso, né? Eles previnem a poluição, eles seguem procedimentos de controle ambiental. Eles têm também a certificação 14001, né? A certificação da gestão ambiental, e trabalham com melhoria contínua nos seus processos, sempre aprimorando os seus processos. Outro exemplo da indústria de cosméticos é a Natura, também muito ligada aí, uma empresa que pratica ações sustentáveis. Ela tem algumas ambições de sustentabilidade para 2020. Vejam que elas estão, que a empresa sempre publica quais são suas metas futuras, né? Metas tanto para formulação quanto para utilização de embalagem. E aí, vejam que legal toda essa preocupação ambiental. Bom, existe também um estudo que foi feito, que eu trouxe para vocês, bem bacana, com consumidores. E aí eles receberam a seguinte pergunta: qual é a empresa que você associa à sustentabilidade, né? Que você associa, que garante essa continuidade dos recursos naturais. E aí, eu vou mostrar para vocês numa árvore que foi representada essa pesquisa. Veja lá no quadro. As marcas mais associadas à sustentabilidade no Brasil, vejam que são de vários segmentos. Olha, Petrobras, a Natura, que eu citei para vocês, né? Alimentícia, Nestlé, o Bradesco. Vejam que bacana essa pesquisa. Então, bem legal nós, como consumidores, pensarmos ao escolher nossos produtos, nessa imensidão de produtos que nós temos à nossa escolha, pensar em quem está praticando ações corretas, né? Que não atendem só a legislação, mas que pensam no futuro, pensam na qualidade de vida, certo? Então, agora eu vou fazer um intervalo, pessoal. O professor Márcio, ele vai passar algumas informações importantes para vocês, tá? E aí eu volto respondendo algumas perguntas eventuais que vocês tenham passado para os tutores e também para encerrar a aula, para me despedir de vocês. Até mais!
Voltando aqui, então, obrigada pelas contribuições. Lá em Santiago, Rio Grande do Sul, professora, quando contempla um ou mais estados, seria competência do IBAMA? Bom, quando então que o órgão ambiental federal ele vai licenciar? Quando envolve mais estados, né? Pensem assim no país como um todo. Atividade de alto risco, por exemplo, atividade que envolve energia nuclear. E aí, quando envolve um estado ou dois, pode ser o órgão ambiental estadual. Tudo bem? Então, o IBAMA, pensando sempre em federal. Lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, uma aluna está perguntando: qual é o processo de certificação ambiental? Bom, a gente viu então que para adquirir um selo ambiental é necessário passar pelo procedimento de certificação ambiental. E aí, esse é o tema da nossa próxima aula, tá? Mas tem toda a etapa a ser cumprida para que a certificadora, a gente viu aqui, dentro do tipo 1, do selo tipo 1, que tem a certificadora de terceira parte, ou seja, uma certificação externa, uma certificadora externa que vem até a empresa e segue toda uma lista de verificação para ver se está dentro da norma correspondente à NBR do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3, tá? Lá em Eunápolis, na Bahia, professora, boa noite, boa noite. O aluno Adriano Costa está perguntando qual a tratativa quando índios invadem a área de proteção ambiental e se apropriam delas. A exemplo, temos Coroa Vermelha, sul da Bahia. Bom, nós vimos então as áreas de preservação permanente, precisa ser analisado se essa área ela está ameaçada tem espécies ameaçadas, né, de a extinção, por exemplo. Está obedecendo ali o declive do solo, né, mais de 45 graus, então é uma área de preservação permanente, é uma unidade de conservação, tudo isso precisa ser analisado. Então, agora, pessoal, eu agradeço as contribuições, agora eu passo a palavra para o professor Márcio, que vai passar alguns processos para vocês, algumas informações, tudo bem? Até a próxima aula, até mais. Olá, alunos, tudo bem? Boa noite, né? Eu sou o professor Márcio Sela, coordenador das engenharias, engenharia de produção, engenharia de computação, né? E nós estamos aí iniciando esse semestre, mais um semestre 2016-2. Espero que seja um ótimo semestre para todos aí, né? Para que seja um semestre onde nós teremos um grande aprendizado aí para as engenharias. Se vocês já iniciaram, né, com a professora Luana, o nosso primeiro tema de hoje é gestão ambiental, e espero que tenha sido bastante interessante aí o que foi abordado nessa primeira teleaula. O objetivo aqui, pessoal, é trazer algumas informações, embora vocês já estão aí terceiro, quarto semestre, né? Vocês já estão aí bem familiarizados com a metodologia de avaliação, como que a gente trabalha o ambiente virtual de aprendizagem, mas é para reforçar, né, algumas informações aí que nós julgamos bastante pertinentes. Vamos ao quadro aqui? Bom, então aqui, isso daqui são os aspectos gerais dos cursos, né? Então nós temos aqui a disciplina 1, ilustrando aqui, vamos colocar como gestão ambiental, né? Ela vai demandar 4 semanas, essa disciplina. Na sequência vem a disciplina 2, mais 4 semanas. Esse semestre, né, nós vamos ter, todas as disciplinas vão ter 4 teleaulas. Então, não vamos ter disciplinas com menos de 4 teleaulas. Então, nós teremos as 4 disciplinas, disciplina 1, 2, 3 e 4. A disciplina 2 será a disciplina de cálculo diferencial integral 3. A disciplina 3 será princípio de eletricidade e magnetismo. A disciplina 4 será ciência dos materiais. E, por fim,
nós teremos então a disciplina fechando o semestre, seminários. Lembrando, né, que para as disciplinas, no caso, a disciplina, a nossa quarta disciplina aqui, nós teremos então ciência e resistência dos materiais, nós teremos as aulas práticas. Então nós teremos práticas somente para a disciplina de ciência e resistência dos materiais. E aqui, né, seguindo a ordem, sempre no término, né, das 4 teleaulas, na semana seguinte, nós temos a nossa avaliação presencial de primeira chamada. As nossas aulas elas acontecem ao vivo, né, nós temos as aulas atividades no ambiente virtual de aprendizagem, avaliação virtual 1, avaliação virtual 2, e nós também temos as web aulas, fórum e o livro didático. Não esquecendo, né, que nós temos a nossa produção textual em grupo, que já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, e que nós trabalhamos essa produção textual ao decorrer das disciplinas aí. Elas abordam conteúdos, né, interdisciplinares. Próximo slide, por favor. Aqui nós trouxemos, né, o modelo, os critérios avaliativos, né? Então nós temos, no caso, as atividades web, avaliação virtual, AV, nós temos 2 por disciplina, né? Uma por web, então são 2 AVs. Essas AVs elas são compostas cada uma de 5 questões objetivas. Nós também temos a produção textual individual, essa produção ela ocorre em grupo. E para finalizar, né, nós temos a apresentação da produção textual, que ela acontece no momento lá da aula atividade dos seminários. Então, todos os integrantes devem apresentar essa atividade, essa produção textual. E aqui tem os respectivos pesos, né, de quanto que corresponde a essas avaliações. Então é importante ressaltar aqui, né? Então nós temos a avaliação virtual que ela vem com um peso, então hoje as atividades web elas correspondem a 30% da nota, né? Então nós temos aqui 30% corresponde à atividade web. Desses 30%, nós vamos encontrar 20% que é a apresentação da produção textual e 80% que se divide, então, em avaliação virtual e 67% a produção textual interdisciplinar. Muitos, às vezes, perguntam, né? Poxa, mas aqui no momento da apresentação, a gente já tem a nota da produção textual, qual o conceito da produção textual. Então, às vezes, o aluno não quer apresentar. Então, é importante reforçar que a nota, né, o percentual aqui atribuído à apresentação, ele está fora do que foi atribuído à produção textual. É um conceito a mais. Então, é necessário, é obrigatório a apresentação. E, por fim, nós temos aqui as provas presenciais, uma por disciplina, exceto a disciplina de seminário. Importante falar sobre a disciplina de seminário, pessoal, porque essa disciplina, nós temos observado um elevado índice aí de alunos que não realizam as atividades web, alunos que reprovam por frequência. Então, a disciplina de seminário ela é uma disciplina muito importante e é preciso que ela seja concluída, ela seja finalizada, tanto a atividade web, como também vocês compareçam, né, para as teleaulas. E a disciplina de seminários ela não tem prova presencial, ela não tem exame, não tem recuperação. Então, uma vez reprovado, o aluno já está em dependência direto, né? Vamos ao quadro novamente. Bom, então, nós temos aqui uma por disciplina, exceto seminário, né? Composta de 10 questões objetivas e 2 questões dissertativas, sendo que as 10 objetivas correspondem a 50% da nota e as 2 dissertativas correspondem a 50%, fechando aqui, então, as avaliações presenciais e o percentual das avaliações web, né, as avaliações virtuais, fechando aqui o peso. Aí vocês podem me perguntar, então quer dizer que se eu não fizer as minhas atividades web, só fizer a minha prova presencial, já que ela tem um peso de 70%, eu estou aprovado na disciplina? Vamos ao próximo slide, por favor. Então aqui, as condições, né, para ser aprovado em cada disciplina, eu preciso ter conceito mínimo suficiente na prova presencial e, não é ou, é e, conceito mínimo suficiente nas atividades web. Então, eu preciso fazer as 2 situações. Então, nós temos aqui a prova presencial com peso 7, as atividades web peso 3, fechando o conceito final
da disciplina, perfeito? Vamos a mais um slide, por favor. E aqui eu trouxe, né, a matriz de 2016-2, como ela está hoje, né? Então nós iniciamos aqui a nossa primeira teleaula, aqui a professora Luana com gestão ambiental. Na sequência nós teremos aqui cálculo diferencial integral 3, princípio de eletricidade e magnetismo, ciência e resistência dos materiais, nós teremos aulas práticas, aulas em laboratório e o seminário interdisciplinar fechando o semestre. Importante no caso das aulas práticas, pessoal, como é a última disciplina, nós já passamos todas as informações para o polo, certo? Quanto à infraestrutura necessária, quanto à lista de materiais, quanto aos cronogramas, estamos já bem adiantados, então não tem por que o seu polo não ter esse laboratório já pronto, equipado no momento em que ocorrer a aula prática, que vai ser a última disciplina do semestre. Bom, pessoal, de maneira geral, eram essas as informações que eu queria reforçar, repassar, né? Porque a gente julga interessante para os alunos entenderem como funciona. De maneira geral, estamos aí, vamos acompanhando o semestre, o desenrolar aí do semestre. Estou à disposição, espero que vocês tenham um ótimo semestre e até breve.